A palavra é Jesus Cristo. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, vigário na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Viseu, no Pará, e com alegria vivo e celebro com você o 10º domingo do tempo comum. Com a graça divina, vivemos uma semana dirigidos pela bela oração do domingo passado, pedindo ao Senhor que afastasse de nós tudo o que era nocivo e nos permitisse tudo aquilo que fosse útil. Você viveu este programa durante esta semana? Nesta semana, iniciada por esse domingo, a Igreja nos convida a viver outro programa de vida, concomitante e complementar àquele contido na oração da coleta do domingo passado. Neste domingo, a Igreja reza conosco, dizendo: ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Se podemos pedir ao Senhor a graça de pensar o que é certo e realizá-lo com sua ajuda, consideremos, contemplemos e escutemos a palavra dele, do seu Filho, neste domingo. Ela está contida na liturgia da palavra, cujas leituras selecionadas pela Igreja para ouvirmos hoje contém na primeira leitura o texto do livro do Gênesis, capítulo 3, versículos de 9 a 15. No Salmo responsorial, o Salmo 129, com 4 estrofes, intercalado entre elas o refrão: no Senhor toda graça e redenção. Na segunda leitura, o texto da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 13, até o capítulo 5, versículo 1. E o Evangelho será o de Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. A Santa Missa é o lugar do encontro com Deus e com nossa comunidade. Portanto, não perca a Eucaristia. Ela é a força que nossa vida necessita. Ela é a graça que a terra precisa. A vida mundial será eucarística, porque todos nós participamos da acolhida desta graça que fecunda a terra, ilumina todas as atitudes, muda a mentalidade perversa para a mentalidade da graça, nos dá a graça de pensar o que é certo e a graça de realizar tudo o que é certo com a ajuda de Deus. Belo programa de vida, então, já contido na oração da coleta. Agora, vamos vê-lo nos conselhos e no conteúdo das leituras da Palavra de Deus para este domingo. Bom domingo para si e para os seus. Que o Senhor abençoe, faça frutificar e multiplique tudo aquilo que lhe pertence. Tudo que é seu seja abençoado, já a partir de agora, com o desejo comum que nos une neste programa. A palavra é Jesus Cristo. O Evangelho é a potência de Deus que fala dentro do coração da gente, do coração da humanidade, das instituições, das culturas, dos sistemas, de tudo. Brade o Evangelho em tudo. Levado pela internet, como Carlos Acutis fez com a piedade eucarística. Logo mais, alçado aos altares pela sua canonização, somente aos 15 anos. Brade o Evangelho em todos, por meio da sua maneira de viver, de falar, de convencer. Só convence quem está convencido. Brade o Evangelho de Cristo Jesus, que salva, anima
da esperança fortalece perante pessoas que experimentam o nada, a destruição, o desabar da sua vida e da sua história, quer física, econômica, moral, espiritual, cultural, afetiva, psicológica. Agora, brade o Evangelho na fraternidade, na amizade social que nos arranca da nossa comodidade e da nossa mediocridade para encontrar os outros, para encontrar Jesus. Como dizia São Vicente de Paulo, trocando Jesus por Jesus. Talvez deixando de fazer uma adoração para fazer uma caridade. Talvez deixando até de ir à comunidade para a celebração, para poder ir celebrar Jesus, sua palavra, junto de um doente, num hospital, numa casa pobre, numa comunidade com crianças carentes, com uma pessoa em situação moral deficitária, comprometida, abandonada, excluída e recusada. Uma pessoa, com uma família que está passando fome, que não tem arroz, que não tem açúcar, que não pode pagar o boleto da energia elétrica. Este é o momento eterno. Esta é a eternidade dentro do tempo. Este é o critério da nossa salvação. Pode acontecer que a gente seja salvo de tudo e perdoados os pecados todos, só por causa de uma caridade. Jesus está nos esperando. É mais fácil se salvar do que se perder. É mais fácil se salvar do que ser condenado. Jesus está nos esperando. É Ele o pobre que nos espera. É Ele quem faz a opção pelos pobres, porque Ele os escolhe e os traz a nós. Não somos nós que escolhemos os pobres. Nós não inventamos pobres. Nós somos os pobres. É Ele que nos espera, para que nós o levemos àqueles que não o conhecem, que não o experimentam. E não precisa falar de Jesus, e não precisa falar abertamente de Jesus para começar. Para ostentar que nós somos católicos, que somos carismáticos, que somos... Não! Que somos marianos. Não! Não! Jesus, a Virgem Maria, a Eucaristia chegarão depois. E chegarão antes que nós, porque já estão lá nos esperando. O Espírito Santo já nos espera lá. E prepara o coração para que haja o milagre da abertura dos olhos da fé e a percepção e a acolhida da graça que vale também para aquela pessoa como sua responsabilidade de salvação, de percepção e de acolhida. Não erremos no taco, não erremos na metodologia, não erremos na teologia, não erremos na soteriologia. Acertemos com o Espírito, afinemo-nos com o Espírito Santo, nosso divino amigo. E então, nunca pecaremos contra o Espírito Santo. A mais furiosa reclamação feita por Jesus, do coração de Jesus, cuja festa celebramos nesta sexta-feira solenemente, do Sagrado Coração de Jesus, e penso que brotaria do mesmo jeito do Imaculado Coração de Maria, que celebramos na memória ontem. A mais furiosa reclamação vem no Evangelho que vamos ouvir agora. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa, com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente, que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo,
ele não pode manter-se? Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se? Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante de uma das páginas mais tensas da vida de Jesus. Feriram a intimidade dele. Os mestres da lei de Jerusalém fizeram um grandioso pecado, um pecado contra o Espírito Santo. Jesus se sentiu tão ofendido, mas tão ofendido, que fez estes brados, estes gritos, com uma fúria, uma sabedoria maravilhosa, dizendo que não é possível se dividir contra si mesmo e sobreviver. Nem o diabo, nem uma família, nem um exército, nada que se divida contra si mesmo se sustenta. E, portanto, Jesus não pertence ao diabo, não pertence ao inimigo, senão ele estaria destruindo a si mesmo. Não expulsa os demônios por causa da força que o demônio tem. É estúpido. Jesus escancarou, desmascarou toda a estupidez teológica, lógica, sem lógica, ilógica dos mestres da lei. Chamou eles de palhaços sem usar esta palavra. Estúpidos, burros. Jesus se sentiu ferido no seu coração sagrado. Como qualquer um de nós, quando falam da nossa mãe, do nosso pai, da nossa fé, da nossa igreja, do nosso sacerdócio, da nossa vida religiosa, dos nossos votos, da nossa consagração, da nossa vocação e missão, da vida eterna, da nossa fé, do bem que a gente faz, da caridade. Esta interpretação dada pelos mestres da lei feriu tanto a Jesus que ele declarou que até as blasfêmias que saem da boca de alguém serão perdoadas. Todo tipo de pecado será perdoado. Mas esta recusa em reconhecer a ação do Espírito Santo em Jesus, a ação do Espírito Santo na igreja, a ação do Espírito Santo em quem faz o bem, é um pecado contra o Espírito Santo. É um pecado contra o Espírito Santo porque vai impedir que o próprio Espírito atue em si. Jesus é este homem forte que amarra o inimigo para poder destruí-lo, saquear o que ele tem em casa, arrancar do inferno as almas que o diabo levou. Jesus vai amarrar o demônio para saquear o inferno e botar todos no céu. Sim, Jesus é o homem forte, o Filho forte de Deus. Ele esmaga a cabeça da serpente. É a descendência feliz da mulher feliz, daquela que faz a vontade de Deus, de Maria. Nesta hora tensa, Jesus recebe a visita de sua mãe e de seus parentes. Eles estavam preocupados, porque Jesus estava numa atividade tão intensa que dava a impressão de que estava louco. Não estava bem, não cuidava mais de si, estava fora de si,
Jesus era a igreja em saída, fora de si, o tempo todo. Fora de si porque estava tudo para os outros. É Deus para nós. Como dizem os grandes teólogos, inclusive Jürgen Moltmann, que faleceu nesta semana, fez sua Páscoa nesta semana. Um Deus para nós. Um Deus para nós. Sua mãe e seus irmãos querem levá-lo para casa, mas estão lá fora. Marcos tem detalhes interessantíssimos. Jesus dá uma olhada. Domingo passado também Jesus olhou com ira e tristeza. Com ira e tristeza, para quem excluía aquele homem da mão seca da escuta da palavra na sinagoga. E mandou o homem ficar no meio e estender a mão. Jesus olha de novo. Jesus dá uma olhada e pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E diz que o são aqueles que fazem a vontade de Deus. Portanto, os que estavam sentados em torno a si. Maria sentou-se perto de Jesus durante toda a sua vida. Vai estar diante dele quando ele gotejar a última gota de sangue e de água. Ninguém mais que Maria cabe dentro desta página. Resplandece o rosto de Maria, a vida de Maria, a palavra de Maria, a companhia de Maria e de todos os que o circundaram. Nós estamos em Maria, nós estamos no coração da mamãe, nós estamos nesta página. Não queremos estar na posição destes condenados mestres da lei de Jerusalém. Eles foram condenados naquele dia. Haverão de se arrepender. E Jesus, por fim, haverá de ir ao inferno, amarrar o demônio, para arrancar estes mestres da lei de lá também, porque o sangue de Jesus foi derramado também por eles. Belíssima página de hoje. Que Deus irrigue nosso coração com seu divino Espírito. Derrame profusamente a graça e a redenção do Espírito sobre nós hoje. Maria Santíssima, nos configure ao seu doce coração imaculado. O coração de Jesus, embora ferido, tenha a nossa companhia amiga e condolente, compadecida. Ele mesmo se compadece de nós com seu sagrado coração. Estamos na Teologia Cordis, na Mística Cordis, no Santuário do Coração. Um feliz domingo, pleno de cordialidade para todos. Que Deus nos abençoe e nos conduza para pensar o que é certo e realizá-lo com sua ajuda. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Programa A Palavra é Jesus Cristo, com Padre Aldo Fernandes.